Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos assistem aqui, seja no plenário, então seja de suas casas. Não farei uso dos 10 minutos que tenho direito, mas acho que é importante que nós nos manifestemos com relação aos dois processos de cassação que foram tratados nessa casa. Foram 2 dias de bastante trabalho, 2 dias bastante exaustivos, além dos dias que se passaram antes dos dias de votação, dos dias de julgamento, seja no trabalho das comissões, no trabalho do recebimento das denúncias, no trabalho das comissões, no trabalho dos senhores vereadores nos 2 dias de votação. Eu quero aqui, em primeiro lugar, manifestar a minha satisfação pela forma como todos os senhores vereadores conduziram os processos. Obviamente que houve contraditório, houve opiniões que se contradisseram, houve opiniões que estiveram divergentes, mas disso também faz parte a democracia, que nós estejamos discutindo as questões, sempre mantendo o nível de civilidade. Quero aqui ressaltar todo esse processo. Obviamente que, em alguns momentos, os ânimos se acirram um pouco mais e os resultados acabam não agradando a uns e agradando a outros, por conta justamente dessas divergências de pensamento. Cada um com o seu ponto de vista, cada um com a sua forma de interpretar os processos, mas mantendo o necessário respeito, seja entre os integrantes dessa casa e também com relação à população de São Bento do Sul. Quero dizer que, infelizmente, nós temos reflexos com relação a esses processos de cassação, e esses reflexos eles são muito espontâneos por parte de pessoas que nem sempre têm o total conhecimento de tudo o que se passou para que se chegasse a algum resultado. E a partir desse desconhecimento, a partir dessa falta de informação completa, às vezes se forma um pensamento equivocado com relação àquilo que foi realizado e ao resultado das votações. Nós respeitamos a manifestação de todos, respeitamos a manifestação de cada uma das pessoas que dedicam algum tempo para se expressar, seja por WhatsApp, seja no Facebook, seja em qualquer meio eletrônico, mas também entendemos que devemos manter a civilidade nesse processo. Quero dizer que, quando proferi o meu voto com relação às cassações, ou seja, pela não cassação nem do vereador César Godoy, nem do vice-prefeito Márcio Dreve, que eu fiz com a convicção de ter entendido o processo daquela maneira. Infelizmente, muitas pessoas acabam nos atacando pessoalmente, acabam nos atacando com palavras que não são cabíveis nesse processo. E eu gostaria de dizer àqueles todos que têm alguma dúvida com relação à forma como nós nos posicionamos, que nos procurem para conversar, para dialogar, para divergir, para que a gente possa nos relacionar com esse processo, até que as pessoas possam entender de forma melhor todo esse processo como ele aconteceu. Independentemente disso, todos aqueles que me conhecem há mais tempo conhecem da minha índole, da minha forma de fazer as coisas, da minha forma de tratar as coisas. Eu nunca fui combativo, eu nunca fui um implacável em situação nenhuma. Eu sempre tive as minhas características muito mais de conciliação. Isso, mesmo enquanto era vereador de oposição, na última legislatura, enquanto o prefeito, à época, Fernando Turek,
muitos correligionários, muitas pessoas próximas a mim, me cobravam posições mais incisivas com relação ao governo do Fernando Turek, e sempre, a minha manifestação era: eu não posso absolutamente criticar, eu não posso absolutamente levar uma crítica vazia. Eu preciso de dados, eu preciso de informações, e sempre foi assim. Sempre foi assim em toda a minha vida política. Quanto mais num processo de cassação. O meu posicionamento sempre esteve muito baseado naquilo que eu encontro de provas contundentes acerca de culpabilidade ou não. E, por conta disso também, enquanto eu não encontrasse provas cabais, provas que fossem extremamente, muito concretas daquilo que se denunciou, tanto o vereador César Godoy quanto o vice-prefeito Márcio Drevik, não teria, pela minha índole, a condição de condená-los. Mas respeito a posição daqueles que assim o quiseram fazer. Respeito os votos daqueles que votaram pela cassação. E peço que respeitem o voto daqueles que votaram pela não cassação. Mais uma vez eu digo, nós precisamos, todos nós, vereadores, estar pautados naquilo que acreditamos, naquilo que temos como correto, como adequado, e respondemos pelos nossos atos. Que todos nós tenhamos sempre a serenidade e o cuidado de fazer de todas as nossas ações algo que não nos arrependamos. E eu, sinceramente, não me arrependo de nenhum dos votos, porque foram votos que eu refleti muito, e apesar de estar sofrendo diversos ataques e ter ouvido alguns despropérios por conta disso, não poderiam ser essas manifestações os únicos motivadores do meu voto. O meu voto precisa estar colocado naquilo que eu acredito, e eu acredito que a justiça precisa realmente estar sempre pautada pela legalidade do processo, pela lisura do processo e pela oferta de provas concretas para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Além do que, ainda correm no judiciário os processos que estão investigando, não foram nem julgados em primeira instância, os processos que estão investigando e averiguando se tudo aquilo que foi colocado como suspeição das condutas, tanto do vereador Godoy quanto do vice-prefeito Márcio Drevik, estão sim ofendendo ou não, de alguma forma, a legalidade. Então, dessa forma, eu encerro a minha manifestação, mais uma vez enaltecendo o trabalho de cada um dos senhores vereadores, de cada uma das comissões, e dizendo que todos nós estamos sujeitos a ouvir aquilo que a população tem para nos dizer e julgar as nossas ações conforme aquilo que acreditamos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Transmito os trabalhos da mesa diretora ao vereador presidente da casa, vereador Pedro Alexandre Kneiber. Resumindo os trabalhos da mesa diretora, eu solicito ao vereador Marco Redlich que faça o sorteio do próximo vereador inscrito. 4. Vereador Jairson Sabino. O senhor tem o tempo de até 10 minutos, vereador.